Pessoal, desejo lhes encontrar bem, tá? Antes da gente iniciar a gravação da web aula ao vivo de hoje, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do Senai Unidigital e das unidades, né, em destaque aí, tá? O polo de Pires do Rio, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá? Lembrando que essas diretrizes, né, são as regras que devem ser seguidas aqui pelo, né, o professor AD, no caso eu aqui, por exemplo, professor presencial, tá? E também as regras aqui que os discentes, né, ou seja, os alunos devem seguir, tá? Depois a gente volta à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, já iniciando aqui essa aula aqui, compartilhando a tela. Semana passada nós iniciamos o C de gestão da manutenção, né? Relembrando que essa UC é a segunda UC do curso de eletrotécnica, tá? Na parte de CEP, tá? São as 6 e últimas UCs, tá? Da UC 11 até o C16 aí, que compõem o curso de eletrotécnica. E essa segunda UC, ela não tem momento presencial previsto, tá? É a única UC, inclusive. E daí, aula passada, a gente falou sobre o fórum de discussão, tá? Sobre o questionamento constante que temos que ter em nossa mente aí, né? Como o supervisor de equipe aí, né? Ou a pessoa que supervisa, né? Sejam todos os colaboradores, ou ali por área, né? Por exemplo, igual aqui, né? Nós temos a equipe de elétrica, a equipe de computação, e né, por aí vai, e cada um tem um supervisor, tá? Então, como que este pode equilibrar-se entre o papel de líder incentivador e avaliador sem perder a confiança e a autoridade em relação aos seus liderados, né? Um exemplo clássico é a conexão, tá? Conexão que a gente comentou aula passada aí, por exemplo, ele dá, né, ele dar o exemplo, não adianta nada. Ah, faça isso, faça aquilo, sendo que ele não faz, né? A tarefa dele é supervisionar, né? Mas ele existe algumas tarefas aí em comum, tá? Lembrando que o supervisor geralmente ele tem as mesmas habilidades que você no mínimo, tá? E às vezes ele tem habilidades maiores, por exemplo, às vezes o supervisor ele é um eletrotécnico e o supervisionado é um eletricista, né? Ou às vezes ele também é eletricista, assim como o seu supervisionado. Ou às vezes, né, ele é um engenheiro e o supervisionado, por exemplo, é um eletricista ou um eletrotécnico, né? Então, geralmente a supervisão tem essa relação horizontal, como diz aí na verdade, vertical, né?
É como diz aí a TGA, a Teoria Geral da Administração, tá? Ela diz que existem no ambiente corporativo algumas relações, né? Relação vertical, que é de cima para baixo, ou seja, o gestor ou o chefe, ele delega tarefas e você executa. Temos as relações horizontais de pares, né? Ou seja, pessoas aí da mesma, às vezes a mesma função ou o mesmo nível hierárquico ali, né? Não necessariamente a mesma função, tá? E, por exemplo, uma equipe multidisciplinar ali, uma equipe que tem um eletricista, que tem às vezes um técnico em computação e, sei lá, às vezes um engenheiro ali junto. Então, essa equipe, embora tenha funções diferentes, elas estão no mesmo nível ali, faz parte de uma mesma equipe e tem alguém com uma relação aí vertical aí acima deles. Então, como que esse que está acima, né, ele pode supervisionar essa equipe? Então, né, desde cronogramas, né, principalmente tem o software, acho que eu até comentei com vocês o Microsoft Project. E aí, essa aula de hoje aqui, nós vamos falar da segunda atividade. E deixa eu pôr aqui a nossa pastinha clássica. A situação de aprendizagem. Fazer o download aqui, né? É, o escopo do contrato é importante. O anexo 2, a lista de funcionários, tá? E a folha propriamente dita aí da atividade. Então, esses três aqui, ó, SAP 1, anexo 1 e anexo 2 são todos materiais de apoio. E a folha de atividade aqui, né? Eu vou até. Deixa eu ver se a SAP 2. Não, a atividade 2. Ela tem uma orientação. Eu vou até diminuir o nome aqui. Eu vou pôr a TV1. Vamos lá. Pessoal, eu peço assim que vocês prestem atenção bastante, porque essa, eu acredito que essa digestão aqui é talvez a tarefa mais difícil que vocês vão fazer ao longo desse curso. Sem, como se diz, sem falsa querer fazer terrorismo com vocês, mas ela é difícil. Por quê? Deixa eu explicar. Aqui você vai fazer ela literalmente na mão. Como assim, professor? Você vai ver as listas, fazer, né, toda aquela análise, e aí você, né, como se diz, com o seu cérebro vai fazer essa análise aqui. Mas no mercado de trabalho, nós utilizamos, geralmente o pessoal tem até uma pós-graduação, é, lato sensu relacionada, ela é chamada MBA em gestão, tá? É relacionada, essa pós é relacionada aí a negócios aí, né? Em gestão, tá? Aí no caso aí gestão não é só gestão
de pessoas, mas gestão de recursos, de atividades, tá? Gerenciamento de equipes, né? Que pode ser, né, direcionada à gestão da manutenção, tá? Então, aqui ele é meio longo, mas eu vou resumir aqui para vocês aqui, ó. Eu peço que vocês leiam com bastante atenção aqui, mas a questão é que esse técnico aqui, ó, que trabalha nessa empresa que é a Intelligent Man, né, há 25 anos, tal, a sociedade SA, né, sociedade anônima, possui 35 anos no mercado e tal, atuando em shopping. E essa empresa está passando por modificações, onde as atividades estão sendo ampliadas devido ao fechamento de manutenção com shopping, modern mall, né, e novos profissionais. Pessoal, uma pequena equipe para você gerenciar, ela é difícil porque você tem que cumprir uma série de pré-requisitos, tá? E esses quesitos aí, se eles não forem cumpridos, primeiro, você não consegue fazer o serviço. Segundo, caso você consiga fazer o serviço, esse serviço ele vai ficar difícil porque você escala uma pessoa e ela não pode trabalhar naquele horário, né? Então, dependendo da tarefa, principalmente, ó, eu já vou passar a capivara para vocês. Shopping center, né? Eu conheço porque eu já trabalhei em obras que fazem manutenção e construção para shopping center, principalmente se esse shopping tiver em funcionamento. Geralmente as obras são na parte da madrugada, por exemplo, trocar um piso, fazer, né, a parte ali de construção, o piso de um pátio, ou de uma sala, de uma praça de alimentação, ou o piso de uma loja. Aí, geralmente, para aquela praça de alimentação não ficar interditada e os clientes ficarem impossibilitados de ir lá, porque se o cliente vai até um shopping que é longe, que tem que pagar estacionamento, chega lá, não tem nada aberto, adivinha para onde que ele vai? Ele vai para o próximo shopping, né? E dependendo aí da região onde você mora aí, tem um monte de shopping aí disputando espaço. Então, não é uma opção atrapalhar os clientes no horário de funcionamento desse shopping, tá? Não é opção. Vê se tem loja que tem que trocar parte, piso ali, eles trocam no período, sei lá, vamos supor que ela fecha às 22 horas, eles vão fazer, eu tenho um tio que ele tem equipes de manutenção e as equipes que ele gerencia, quando ele pega serviço desse tipo, o pessoal trabalha de madrugada. Inclusive, ele até contrata uma pessoa aí que é dona de um restaurante, que aí esse restaurante, em vez de ele funcionar normal, que é na parte do dia ali, né? Geralmente é no almoço, alguns funcionam também à noite, né? Mas o comunzão é aquele restaurante que funciona na hora ali do almoço, né? Para servir essa refeição aí do dia aí, principalmente para o pessoal aí que trabalha, né? Perto aí de empresas, tá? Então, aí às vezes ele fecha esse serviço, mas ele não deixa de trabalhar no horário normal dele, fecha, contrata pessoas a mais ali só para prestar serviço para aquela obra, para, por exemplo, aí ele faz a comida ali, né? E daí coloca para o entregador ir lá no shopping entregar a comida certinha pro pessoal na hora que tiver que comer, na hora do lanche. O período é na madrugada e à noite adentro e madrugada adentro. Porém, é como se fosse você trabalhando na parte da tarde aí. Então vai ter a hora de parada ali, hora de descanso ali para você, hora de almoço, que na verdade seria uma ceia aí na parte da madrugada, né? Hora de, né, você comer como se fosse
o horário aí do almoço. Então, equipes pequenas você já tem uma certa dificuldade. Equipes maiores, essa dificuldade ela se multiplica por dois, três, né, quatro vezes. É por isso que existe, principalmente para profissionais lá da engenharia civil, às vezes arquitetura, ou das engenharias aí como um todo, mas principalmente engenharia civil aí, o pessoal que, né, faz construção aí de prédios, construção de pontes e por aí vai, né, usinas. Então, esse curso aí, né, o Project, né, é baseado num software, né, da Microsoft aí, num pacote, entre aspas, Office, né, mas não é o pacote comum que a gente conhece. Esse Project, né, ele literalmente ele funciona como se fosse um Excel, tá? E daí deixa eu ver se eu tô na pasta certa aqui, SAP. Deixa eu ir aqui nas minhas análises, tá? Então ele funciona é, com as ferramentas do Excel e ele consegue fazer essa análise ali. Você coloca parâmetros ali. Fulano trabalha tal hora e daí ele está disponível ali naquele momento. Então, as listas, por exemplo, aqui, ó, tem dois anexos. O anexo 2, que é a lista de funcionários. Deixa eu fazer até uma divisão aqui na tela. Aqui é a lista de funcionários por área, tá? Ó, automação, eletrotécnica, bombeiro, hidráulico, técnico em mecânica e refrigeração. Essas três áreas aqui, tá? Quatro, né, na verdade. Automação, bombeiro, eletrotécnica, né? Refrigeração, mecânica e refrigeração. Essa aqui é a lista 2. A lista um é o escopo do contrato. Basicamente são regras, tá? Regras que esse contrato deve seguir, tá? Então, aqui, a gente pegando aqui o gancho aqui da atividade um, com base nas informações do escopo do contrato, de manutenção, né, do Modern Mall, onde estão definidos todos os equipamentos contidos no shopping, tá? Então, tá, ó, equipamento da subestação, área de risco elétrico, né? Ó, transformadores, localizados os transformadores que diminui a tensão, né, de 3,8 para 380 aqui, né? Já está pegando a tensão de linha da média tensão e falando, né, a tensão de linha, o nosso que é monofásico 220, né? A tensão entre duas fases é 380. Geralmente é esse padrão aqui que a gente conhece aí, que ele está em esse padrão ele está gravado, inclusive deixa eu deixar aqui uma caixa mais ou menos em tamanho aceitável aqui. Então ele faz o rebaixamento aí, né, da média tensão para baixa, e os componentes da subestação são disjuntores, seccionadores, banco de capacitor e para-raio. Ação corretiva 24 horas, ou seja, qualquer equipe que tiver de plantão aí vai fazer nessa correção, né? E aí é por turnos, tá? E preventiva, ou seja, é, vamos supor que o óleo do transformador lá da subestação, ele tá, às vezes é uma subestação que geralmente em subestações de é, concessionárias de energia, tá? Você tem transformador de potência, ele é resfriado a óleo
e ele tem uma estação de tratamento de óleo. Mas às vezes a empresa tem um transformador bem grande em que ele precisa ter uma manutenção mais assertiva, no caso, fazer a troca de óleo, por isso que ele tem uma estação de tratamento de óleo. Um transformador comum sem essa estação de tratamento, você pode até trocar o óleo dele, mas é mais difícil você perceber isso, tá? Aí, geralmente eles contratam até o pessoal aí da engenharia química, né? Engenheiro químico para fazer, para dar laudo, né? Assinar a RT, né? A anotação de responsabilidade técnica dos laudos da qualidade daquele óleo, para verificar se aquele óleo tá ok ou não, se tem que trocar, tá? Beleza. Então tem os equipamentos aqui. E a preventiva, ó, note que a preventiva é sempre no turno, né, das 21 até as 9 da noite, que inclusive a atividade 2 tem a ver com esse horário. Tranquilo? Então vamos lá. Agora, a atividade um, ela pede, né, que com base nas informações, né, de manutenção do Modern Mall, onde estão definidos todos os equipamentos, né, do shopping, horário de funcionamento, né, o expediente e a criticidade de atendimento para manutenção corretiva e preventiva. Então tem um horário, né, os horários aí para o corretivo, para preventiva, tá? Tem os turnos aqui, ó. Então basicamente são 3 turnos. Esses 3 turnos aqui, você vai ter que elencar funcionários aqui, né, que correspondam a esse turno. Então, para a gente ter uma aula aqui mais dinâmica, pessoal, assim, fazer essa análise aqui, ela não é fácil, tá? Na subestação aqui, por exemplo, eu posso pôr uma pessoa que tem NR10, por exemplo, tá? E, dependendo da subestação, geralmente, se for de shopping, eu acredito que ela seja abrigada aí. Então, o cidadão ele tem que ter NR10, né, e CEP, né, de subestação aí. Às vezes, né, é, basicamente NR10 e CEP. Dependendo, caso ele, sei lá, tenha uma subestação que chamam de isolada, ela é um armário. E daí esse armário ele é hermético, tá? Esse armário hermético ele tem o hexafluoreto de enxofre, tá? Que seria ali um gás ali que ele dificulta a formação de arco elétrico, já que essa subestação ela é compacta, tá? Então tem todo, né, um movimento aí. Por exemplo, ó, subestação, deixa eu tirar aqui essa SAP aqui, ó. Quer ver? Ormazabal. Eu estou pegando aqui desse fabricante, que é o que eu conheço, tá, pessoal? E é o que eu já fiz projeto já baseado nessa subestação aqui, ó. Essa subestação, ela é compacta. Ela, inclusive, ela pode ser subterrânea, tá? Então, além do CEP aqui, talvez seria interessante o NR33, que é espaço confinado, tá? Mas basicamente NR10 e CEP das subestações abrigadas comum, tipo essa daqui, ó, já é o suficiente. Então essa daqui, ó, o Armazabal aqui, ó, ela é hermética, tá?
quando fecha aqui, um gás, ele vai ser expelido e vai ficar nesse ambiente aí, o hexafluoreto de enxofre, e na hora de fazer os acionamentos eles são todos automáticos, tá? E por os barramentos estarem muito próximos aí, podem haver arco elétrico. Aí por isso que você tem que literalmente encher aquele ambiente interno dela com hexafluoreto de enxofre para ele não para não dar arco elétrico e haver dano, né, para que gere aí manutenção, tá? Isso é só um exemplo aqui que eu lembrei aqui. Às vezes a gente não fala de coisas mais específicas. Para tornar essa aula mais dinâmica aqui, pessoal, eu já fiz uma análise aqui, ó. Eu vou fechar só. Então, ó, vocês vão ter que preencher aqui. Então, ó, por exemplo, o turno um aqui está falando, ó, o preenchimento sem impedimento em cada atividade, sem estar em turnos diferentes. Isso aqui são as regras, tá? E aqui, quanto maior, quanto mais texto, mais regras, aí você tem que, aí, por exemplo, redução de pelo menos 15 profissionais utilizando, né, os em mais de uma atividade ou deixando a atividade sem funcionário alocado, quando possível, né, diminuindo os custos da empresa. Profissionais alocados no quadro a seguir em cada turno são os quatro possíveis com base na lista de funcionários. Então, por exemplo, aí o Alex, né? Vamos pegar aqui o Alex aqui, ó, tem NR10 e CEP. E por que que ele está no turno, por exemplo, no da manhã aqui, ó. O Alex Almeida aqui, ó, ele tem os dois cursos, né, NR10 CEP, estuda administração à tarde. Então, ele só pode estar na parte da manhã e na parte da noite, tá? Nesse caso aqui, ele, né, ele tá como a de manhã aqui e ele, né, ele só pode estar na parte da manhã ou à noite, ou seja, o turno 2 ele não entra. Por exemplo, o Leonardo possui NR10 e CEP, só que ele não faz, né, nada, vamos dizer assim, no restante do dia. Então ele pode estar em pelo menos dois turnos em qualquer um deles, inclusive, né? Então ele foi colocado no primeiro turno aqui, tá? O Leonardo, no primeiro e no último turno. Já o Fernando, né? O Fernando aqui Nunes, ele faz faculdade de letra à tarde. Ele tem um pré-requisito, né? Às vezes, mas professor, ele faz faculdade de letra? Globo e você, tudo a ver, né? Não, mas se ele tem o NR10 e o CEP, então no mínimo, ou ele é eletricista, tá? De industrial, né? Ou eletricista de redes, né? Ou industrial. O industrial o de redes, ele tem experiência mais na parte da subestação para fora, né? O eletricista industrial é das máquinas elétricas até chegar na subestação. Então, ambos, né, têm conhecimento para lidar com subestação. Então, e ele faz letra à tarde, porque ou ele é eletricista, dessas duas áreas, ou ele é eletrotécnico. Tinha um professor aqui que tinha formação de eletrotécnica e ele, né, acho que até ele já deve estar formado, professor Patrick, um grande abraço aí. Então ele fazia na parte da manhã
economia, né? Eu jurava que ele, né, pelo conhecimento dele, que ele ou, né, estava fazendo ou já tinha feito engenharia elétrica. Ele falou, não, eu tenho um curso técnico e eu estou fazendo superior de economia. Então, pode ocorrer, tá, pessoal? Não, não é pecado mortal, não, não é haram, não. E o outro profissional escolhido aqui é o Pascoal, tá? O Pascoal, ele possui o curso de NR10 e CEP, tá vendo? O Pascoal, o Leonardo aqui, ó, eles podem trabalhar, inclusive, em qualquer turno, ó. E, inclusive, o Pascoal, o Leonardo, eles foram escolhidos para manhã e noite. Vocês estão vendo aqui que o Leandro, né? Ele está ocupado de manhã, ele poderia, né, tá também na parte da noite, inclusive ele tá, né, ó, Leandro na parte da noite. Aí sempre vai ser assim, profissional um e profissional 2, ou seja, vai ser o Alex com o Leonardo, né? Ou vai ser, né, sei lá, o Fernando com o Pascoal, né? Ou o Fernando com o Leonardo, sempre dois desses aqui, né? Então vai ser um, dois, três, quatro, né? Um desses quatro aqui como profissional e três, né? Ou seja, quatro é uma combinação, um arranjo, na verdade, um arranjo de quatro tomados três, dois a dois, né? Porque é uma dupla, né? Então você tem esse 4 tomar 2 a 2 é porque você tem quatro opções para o profissional um e para o segundo profissional. Como você já usou um, você só tem três opções, tá? E aí, por que que ele é 2 a 2? Porque é uma dupla, né? Aí, quando se fosse um trio, era 3 a 3 e por aí vai. Entendi, professor. Então quer dizer que eu tenho que e professor é cansativo, né? Assim, então, subestação, aí tá falando aqui, ó, eletrotécnico e CEP. Então, realmente, é, esse pessoal aqui, ó, eles são, no mínimo, eletrotécnico, tá? E o pré-requisito para trabalhar na subestação, ó, tem que ser eletrotécnico e ter o curso de CEP, tá? O NR10 aqui, ele faz parte do pacote, né? Mas se tiver NR10 e CEP aqui, ó, já tá dentro do pré-requisito, tá? Então, você está vendo aqui, ó, a iluminação tem que ser eletrotécnico. Aí, para a equipe, né, de iluminação aqui, ó, inclusive, você, né, você está vendo que tá o Batista, o Tárcio, o Márcio e o Arthur, né, como profissionais que vão alternar aqui entre o 1 e o 2, tá? E, inclusive, você, já que o pré-requisito é ser eletrotécnico aqui, mas aí ele tendo o NR35, tá? Tá vendo aqui, ó, NR35, que é o trabalho em altura, tá? E essa iluminação, geralmente, eu vou pegar um caso real aí da Ambev, né? Da Ambev ali você tem iluminação, por exemplo, nos galpões. E essa iluminação ela fica numa altura considerável ali, até a altura lá da recepção, lá o pé direito, né? Ele é bem, ele tem acho que uns 4 metros mais ou menos, é bem alto, sim. Então, você tem que fazer o trabalho, né, acima de 2 metros, você já configura o trabalho em altura, tá? O que que seria o trabalho em altura? Você tem que ter esse treinamento. E você tem que utilizar, por exemplo, dispositivos de proteção individual e coletiva, né? Por exemplo, um cinto tipo paraquedista, um talabarte, né? Um talabarte ali de posição, uma ancoragem com uma linha de vida, né? Então, tem que ter, aí, por exemplo,
você vai utilizar uma escada, ou você vai utilizar uma plataforma, né, chamada PTA, ou plataformas, né, tem vários tipos. Tem a plataforma que ela tem um braço parecendo um guindaste hidráulico ali, né? Ou então aquelas sanfonadas que é só para elevação, né? De pessoas. E na Ambev, eu sei que o pessoal lá tem aquela de elevação, que ela tem uma tesoura, né? Isso aqui, ó. O bom que eu colocando o nome genérico aqui, ó. É essa daqui que tem um braço mecânico, né? Que aí você pode, né, no eixo XYZ ali se movimentar. Ou então essa daqui, que é uma tesoura aqui, ó. Tesoura é essa sanfona aqui, ó. E aí essa tesoura, né, ela só vai na vertical, a outra não, vai na vertical, vai na horizontal, ou vai no movimento composto aí, né, no 3D e no espaço, tá? Inclusive, quando o pessoal estava instalando parte de segurança lá na Ambev, eles contrataram a Tecmax, e aí a Tecmax ela tem uma equipe com essas plataformas aqui, com um operador aqui, né, já com treinamento e tal. Então é isso, pessoal. É, faça essa atividade aqui, tá? Não se esqueçam que aí você, por exemplo, escolheu aqui, ó, tem o pessoal da eletrotécnica aqui, ó, esse que você pode escolher aqui, ó, da eletrotécnica, tá? E lembrando aqui que tem o curso de CEP, geralmente a dica aí, ó, como diz um professor aqui, dica do especialista aqui, ó, começa com essa daqui, ó, que tem o CEP NR10, depois que tenha por exemplo, o NR10 já é o suficiente, o NR10 com o NR35, tá? E aí, se você já utilizou o pessoal dessa equipe aqui, ó, você concorda comigo que é duas pessoas em cada turno para a equipe na subestação, mais duas para a equipe em iluminação, mais duas para painéis de bomba inversores, né? Um eletrotécnico, mais um técnico automação. Tá? No bombeamento lá você tem que ter um eletrotécnico e um mecânico. Então é um trabalhinho mesmo assim né, de formiguinha. Por isso que o Microsoft Project, na hora que você digita, né, lá os profissionais, o que que eles fazem, ele utiliza o programa mesmo, né, as rotinas dele, para ele organizar isso e ele te entrega de forma instantânea, tá? É 2 segundos ali, ele tem até uma barra de status ali, né, e é rápido, viu? Agora vai fazer isso na mão, mas é para vocês entenderem. Ah, eu tenho que olhar quesitos, ou melhor dizendo, pré-requisitos, para poder selecionar esses profissionais para fazer o trabalho. Vocês estão vendo que gerenciar uma equipe nela não é só você ver as outras pessoas trabalhando. Ah, fulano de tal ali, ó, o Pedro não está trabalhando, a Cálita não está trabalhando. Eles estão só ali mandando mensagem para os alunos, conversando com eles, né? Eles não estão trabalhando, não. E o que que é isso? Mandar mensagem? O que que é cumprir com as metas, ir nos locais, fazer as aulas inaugurais? Isso é trabalhar, né? Aí estão só passeando. Não, eles estão fazendo o trabalho deles, que fazer ajudar no gerenciamento aí, acompanhamento com os alunos, falar com o tutor, né, o tutor presencial e o tutor EAD ali, né, fazer uma ponte ali entre os dois ali, ver fragilidades, né, análise SWOT aí, forças e fraquezas aí
né? Entre, não, ó, o fulano de tal, o Pedro, o Vinícius Pedro ali, ele tá malinha, viu? Ele só vai na academia e ele não tá estudando, né? Não tá fazendo o curso dele lá de eletrotécnica, tá? Então tem que puxar a orelha dele. Ah, o Tiaguinho ali, ele só tá no curso dele lá de computação, fazendo, né, programação em Python ali, e aí ele está esquecendo o curso dele de verdade, que é o de automação. Ele está ajudando o povo lá na computação, mas cadê a automação? Aí a Cálita vai ali chamar ele no fala baixinho e falar, olha, você vai realmente, como é que é? Que dia que você vai começar a trabalhar aí? Você vai entregar as suas atividades e tal, né? Então tem todo um trabalho ali, tá, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima web aula.